Estamos começando mais um episódio do Patrono Podcast e hoje eu quero falar sobre PCC, sobre organizações criminosas e para isso eu trouxe um delegado, Dr. Tayar. Doutor, muito obrigado pela oportunidade de conversar comigo aqui no Patrono. Mas antes de falar com o senhor, eu quero apresentar o senhor para a nossa audiência. Eu tenho que ler, me perdoa, porque o homem é cheio de coisa no currículo dele. Doutor Delegado Tayar é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em Gestão Pública pela Universidade do Estado do Amazonas, especialista em Direito Público pela Universidade Anhanguera e mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas. Doutorando em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, delegado de Polícia do Estado do Amazonas, professor de curso preparatório e de pós-graduação. Simplesmente ele foi aprovado em 19 concursos. Está aqui a fera aqui na minha frente. Muito obrigado pela oportunidade de conversar comigo e seja bem-vindo. Obrigado, Kennedy, pela oportunidade. Nós é que nos sentimos privilegiados por estarmos aqui para discutir sobre um tema que é tão importante para a sociedade brasileira. Por isso, eu devo parabenizá-lo também pela iniciativa de trazer aqui pessoas que tenham domínio do assunto, que tenham conhecimento, que tenham estudo, para que juntos nós possamos aqui não só discutir os problemas, mas também pensar em soluções que possam ser apresentadas ao poder público para resolver o problema da criminalidade. Delegado, os Estados Unidos passaram a tratar o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Muita gente olha para isso apenas e pensa assim, é a polícia correndo atrás de bandido, é uma operação policial que vai ter que ser mais rigorosa, mas a gente sabe que em que pese essa classificação, a coisa, como diz o caboclo no ditado popular, o buraco é mais embaixo, né? Essa classificação ela traz um ônus para as empresas de ter que vigiar e cuidar mais da cadeia produtiva, né? Traz mais a questão das fintechs, enfim, dos efeitos, né? A pergunta que eu queria falar para o senhor, a gente está diante de uma ferramenta eficaz para combater o crime organizado, essa medida que for tomada? Na sua opinião? Na minha opinião, é uma medida que visa somente atender aos interesses financeiros e econômicos dos próprios Estados Unidos, na medida em que a história demonstra o que significa esse tipo de medida. Porque o Brasil não foi o primeiro país a ter organizações internas classificadas como terroristas pelos Estados Unidos. Isso já aconteceu no Afeganistão, isso já aconteceu no Iraque, isso já aconteceu na Venezuela e em outros países que, coincidentemente, são países altamente fortes, né, em produção de petróleo. O próprio Brasil, esse ano, por meio da Petrobras, se tornou o segundo maior produtor de petróleo das Américas, né, só está atrás dos Estados Unidos. A Petrobras ultrapassou todas as outras produtoras de petróleo do mundo em lucro este ano. E, coincidentemente, no ano em que a Petrobras atinge todos esses índices positivos de produção e de lucro, os Estados Unidos tomam essa medida. Nada é coincidência. O próprio golpe contra a presidente Dilma, que aconteceu alguns anos atrás, foi um caminho pavimentado pelos Estados Unidos para que, logo após o golpe, o pré-sal em seus campos de exploração fossem privatizados para empresas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Antes disso, os royalties do pré-sal, por meio de projetos de lei aprovado pelo Partido dos Trabalhadores, iam para a saúde e educação brasileiras. Após o golpe contra a Dilma, todos os campos de exploração foram privatizados e esse dinheiro deixou de ir para a saúde e educação. Então, o Brasil ele não é um país isolado do mundo, ele está interconectado com os interesses de outros países, de outras nações estrangeiras. E quando os Estados Unidos interferem na nossa soberania, na nossa política interna por meio dessa medida, a intenção não é ajudar o Brasil, não é combater a criminalidade, mas sim utilizar isso como pretexto para interferir nos nossos bancos, interferir no Pix. Olha aí a outra coincidência. 2 dias depois que CV e PCC foram classificados pelos Estados Unidos como organizações terroristas, os Estados Unidos aprovaram medidas que interferem em nossa economia e citaram o Pix como uma manobra desleal do governo brasileiro contra as empresas americanas. Nada disso está desligado uma coisa da outra. O pano de fundo, verdadeiramente, dessa medida não é o combate à criminalidade. Até porque os Estados Unidos, todo mundo já deve ter visto na internet, os vídeos daquelas pessoas perambulando como zumbis pelas ruas dos Estados Unidos, viciadas em opioides.
Os Estados Unidos não conseguem combater o problema do tráfico ilícito de drogas nem do país deles, quanto mais do país dos outros. E se um país pode interferir em outro dessa forma, o Brasil tem razões de sobra para interferir nas questões dos Estados Unidos internos. Porque a maior parte dos fuzis que chegam na mão do traficante, do CV e do PCC aqui dos Estados Unidos, do Brasil, vem dos Estados Unidos. Então, por que não o Brasil tomar medidas contra os Estados Unidos? Percebo, então, que a questão que está por trás de tudo isso, na verdade, não é uma iniciativa que visa cooperar com o combate à criminalidade. Até porque a classificação de CV e PCC pelos Estados Unidos como organizações terroristas impede qualquer cooperação entre Brasil e Estados Unidos como acontecia antes. Não há mais compartilhamento de informações, as investigações passam a ser extremamente sigilosas nos Estados Unidos, eles já não tratam o Brasil como um aliado na cooperação, mas como um inimigo a ser combatido, e o combate ao crime fica prejudicado, porque os países que antes caminhavam juntos para combater essas organizações, agora vão ter que caminhar separados, não podem mais compartilhar informações. Então percebo que não é verdade, de fato, isso. Os Estados Unidos quer ajudar o Brasil. Hoje mesmo eu li lá, o Afeganistão está com mais de 6 milhões de pessoas tentando vencer o problema da inanição, a fome. Isso é o que os Estados Unidos deixou com essa onda de combate ao terrorismo lá no Afeganistão. É um cenário de terra arrasada, de pessoas em situação deplorável. Na Venezuela, ele classificou lá o Trem de Aragua como organização criminosa e semanas depois foi lá, invadiu a Venezuela, levou o Maduro embora e pronto. Acabou então o tráfico na Venezuela, porque não se viu mais operação nenhuma dos Estados Unidos de combate à criminalidade na Venezuela. A intenção era o combate à criminalidade. A criminalidade no país se extinguiu com o sequestro do presidente. Então, porque classificou como terrorista, sequestrou o presidente, acabou. Não se viu mais operação dos Estados Unidos na região. Não é? Então a intenção não era o combate à criminalidade, mas sim retirar um presidente de lá. Doutor, falar um pouco sobre o peso nas costas do setor privado. A gente sabe que essa medida que os Estados Unidos pretende adotar, ela pretende que o Brasil endureça o controle e o cuidado sobre as organizações criminosas, e isso passa pelas empresas privadas, na medida em que, se elas não atender a essa classificação e não tiver o cuidado de tomar conta dessa questão, vou usar um exemplo aqui, uma transportadora, muitas vezes ela pode, sem querer, sem saber, transportar uma droga dentro de um caminhão, né? Ela chega ali na mercadoria, não rasga todas as caixas e lá ela, sem saber, está fazendo essa questão desse transporte. E um efeito dessa medida que os Estados Unidos pode fazer é aplicar uma sanção nessa empresa, congelar ativos, né, uma ordem lá de cima, de outro estado, de outro país, aqui no nosso país. A pergunta e o eixo que eu quero tratar com o senhor é que o senhor acha que isso não impõe um ônus excessivo para as empresas, para o setor privado, seja para banco, seja para transportadora, de ter que atender essa imposição, essa determinação, essa decisão dos Estados Unidos? O que o senhor acha na sua visão? Sem dúvida. Não é só o poder público que é prejudicado, é sobretudo o setor privado que vai sofrer consequências dessas medidas. É claro que as empresas brasileiras elas já têm a preocupação de alguma forma, não cooperar com a criminalidade. Embora nós saibamos também que a criminalidade se apropriou de vários setores de produtividade econômica no Brasil para pluralizar as suas fontes de custeio. Não é? Hoje, as organizações criminosas elas já não sobrevivem tão somente do lucro extraído do tráfico de drogas. Mas elas atuam em postos de gasolina, elas atuam aqui na Amazônia com a extração ilegal de madeira, com a extração ilegal do ouro, que é algo que demanda demais a nossa atenção também, porque durante a pandemia, o governo federal que estava à frente do Brasil durante a pandemia tratou de aproveitar que as pessoas estavam com foco na pandemia para passar a boiada, como nós lembramos daquela reunião ministerial, desregulamentar toda a área ambiental, facilitando a vida de quem queria atuar ilegalmente aqui na Amazônia. Quem ganhou mais com isso foram as facções criminosas, que já pluralizando as suas fontes de custeio, de manutenção dessa estrutura criminosa, se aproveitaram da fragilidade
que o IBAMA passou a enfrentar com precariedade de servidores, precariedade na manutenção de equipamentos de fiscalização e desregulamentação por meio de decretos e atos normativos do governo federal, para avançar ainda mais na extração ilegal de ouro e madeira na Amazônia. Então, hoje, o crime está se apropriando de diversas frentes. A gente vai na Faria Lima, né? Faria Lima, que sempre conhecido como o centro de produção econômica de São Paulo, foi alvo da maior operação até hoje desenvolvida pela Polícia Federal contra as facções criminosas. Então, olha só como hoje, é claro que todo mundo já comentava isso, né? Não é nenhuma novidade, que hoje as facções, elas infelizmente dominam as áreas, os bolsões de pobreza, sobretudo as favelas, onde o Estado não se faz presente, mas elas principalmente ganham mais dinheiro nos setores produtivos por meio da lavagem de dinheiro, usando mercados com aparência de legalidade para esconder mercados ilegais. Cooperar com o combate a isso que está acontecendo no Brasil seria ótimo, seria maravilhoso. Mas a intenção não é essa, não é? E aí, de fato, isso abre margem para que as empresas privadas do Brasil sofram consequências não esperadas e muitas vezes sem ter tido culpa nenhuma, como você citou, sem ter nenhum tipo de dolo ou mesmo de negligência no manuseio de uma mercadoria e sofrer consequências que não eram desejadas, né? Pois é, aí você vê o seguinte, né? O empresário que já tem que se preocupar com lucro, com justiça do trabalho, que isso é normal, gerenciar tudo isso, agora tem que se preocupar se ele está sem saber, sem ter vontade, se utilizando dessa questão aí, né, usando de tráfico de droga, transportando esse material. Mas, falando um pouco sobre a questão, o escritório americano, ele classifica, né, ele vai classificar algumas empresas, já deve ter um mapeamento e passar para o Brasil essa lista. Ó, tá aqui, ó, toma conta disso aqui, faz aqui alguma coisa. A pergunta é uma guerra, né? O Brasil ele combate o criminoso armado, já tem esse combate. E como eu estou falando, quando se trata dessa medida, não é só correr atrás de bandido, né? Agora existem consequências para empresas, para o mercado financeiro, para o mercado nacional. O tiro não pega só no criminoso, né? Pode atingir banco, empresa, transportadora, fintech, qualquer situação que envolver dinheiro. Queria que o senhor se posicionasse e me falasse sobre isso. O que o senhor pensa nesse eixo aí, desse tiro, que não vai pegar só no bandido, mas também nas empresas privadas? Fazendo uma pequena ressalva sobre a sua fala, né, que você compreende que os Estados Unidos, diante dessa iniciativa, vai criar um mapeamento de empresas que estão sob risco de contribuição com a criminalidade e repassar ao Brasil. Isso não vai acontecer, não é? Antes acontecia. Antes existiam tratados de cooperação entre Brasil e Estados Unidos na área de segurança pública, em que, por meio da troca de informações, se combatia a criminalidade em iniciativas bilaterais, Brasil e Estados Unidos. Quando os Estados Unidos tomam essa medida de classificar a CV e PCC como organizações terroristas, esse tratado de cooperação fica prejudicado e já não existe mais o compartilhamento de informações. Ou seja, se os Estados Unidos passarem a identificar empresas brasileiras como aliadas dessas supostas, né, organizações terroristas, que na verdade não são organizações terroristas, são sim organizações criminosas, altamente perigosas, que devem ser combatidas, que criam danos imensuráveis à população, mas não são organizações terroristas, porque organizações terroristas possuem outras características, né, ideológicas, religiosas, como acontece com a Al-Qaeda, com o Talibã, com o Estado Islâmico, que são organizações que desejam se apropriar do Estado para impor uma visão ideológica ou religiosa, né? As pessoas confundem. As organizações terroristas, elas têm por finalidade ser o Estado. As organizações criminosas usam o Estado apenas como um meio, não como um fim. Ou seja, a captação de agentes políticos, a corrupção, é um meio para atingir a sua finalidade ilícita. Mas o CV e o PCC, eles não querem ser o governo brasileiro, eles não querem tomar o Estado para si. Eles não têm uma visão religiosa que fundamenta a sua forma de agir. Não é uma organização terrorista como essas que já citamos anteriormente.
Mas, enfim, sendo classificados pelos Estados Unidos como organizações terroristas, toda informação que for adquirida por meio do Serviço de Inteligência americano não vai ser repassada ao Brasil. Assim como unilateralmente os Estados Unidos tomou essa decisão, unilateralmente ele vai fazer o que ele entender que é conveniente e oportuno contra a economia e contra as instituições brasileiras, sem que haja nenhum tipo de ajuda, de colaboração mútua entre os países. Não é? Tanto que essa medida não foi dialogada com o governo brasileiro. Ela não foi construída por meio da consensualidade. Não foi o Trump havia reunido com Lula alguns dias antes dessa medida ser anunciada, algumas semanas antes. E esse tema, inclusive, foi tratado. Não se houve em nenhum momento o acordo entre ambos os chefes de Estado de que essa medida seria tomada. Foi unilateral por parte dos Estados Unidos. Então, nós temos que ter em mente isso. Não está vindo para o nosso bem, não está vindo para nos ajudar, não está vindo para contribuir com o Brasil no combate à criminalidade. É uma medida que está vindo para proteger os interesses dos Estados Unidos. E, infelizmente, se o Brasil tiver que pagar o pato, se as empresas brasileiras, bancos e demais instituições privadas tiverem que pagar o preço alto para a proteção dos interesses dos Estados Unidos, se depender dos Estados Unidos, nós vamos ter que pagar esse preço, infelizmente. Doutor, o Pix é uma ferramenta brasileira muito ágil, né? Regulada pelo Banco Central. Transações modernizou muito, agilizou muito. Você acha que essa medida pode ser um instrumento de pressão dos Estados Unidos sobre o nosso sistema financeiro? Pode acarretar nisso? Sem dúvida. Hoje, de todos os países da América Latina, o único que não utiliza os cartões de crédito americanos como principal meio de pagamento é o Brasil. E isso retira dos cofres, citando nominalmente de Visa e Mastercard, trilhões de reais todos os anos. É claro que os Estados Unidos, e aí perceba como o capitalismo é uma farsa, né? No sentido de que o que o capitalismo vende como ilusão? De livre mercado, liberdade econômica, mínimo Estado, Estado sem interferir em nada. Mas a maior economia capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, nada mais é do que um Estado atuando direta e indiretamente por meio de todas as suas ferramentas para proteger os interesses econômicos das elites financeiras dos Estados Unidos. Não existe capitalismo sem que haja uma forte presença do Estado na proteção dos interesses econômicos dessas grandes corporações. O problema é que os defensores do capitalismo eles querem vender a ideia de Estado mínimo contra o pobre. Ele não quer o Estado ajudando o pobre. Ele não quer o Estado dando comida ao pobre, dando emprego ao pobre, dando moradia, lazer, saúde e educação ao pobre. Mas toda economia capitalista depende fortemente do Estado para sobreviver por meio da proteção dos seus interesses financeiros. Os Estados Unidos faz isso muito bem, utilizando seu poderio econômico, bélico e político para soterrar os interesses de outras nações que contrariem as suas grandes corporações. E isso está acontecendo com o Pix. Mas não só porque Visa e Mastercard estão perdendo muito dinheiro, mas o Pix ele é uma ameaça global à hegemonia do dólar no planeta. Por quê? Servindo de exemplo para outros países, você sabe que o Brasil faz parte de um bloco de nações em desenvolvimento que buscam construir um mundo multilateral e não unilateral dos Estados Unidos, ou bilateral, né, entre Estados Unidos e Rússia, como existiu durante a Guerra Fria, mas um multilateralismo onde outras nações também têm a possibilidade de decidir sobre os rumos das coisas, ele integra o BRICS, não é? E o Pix hoje ele já está servindo de estudos para a construção de uma ferramenta de transações comerciais nos países que compõem o BRICS. E hoje os países que compõem o BRICS, não só os países principais que deram origem ao BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, mas outros países aliados que também já se uniram a essa iniciativa. Imagina, hoje todas as transações praticamente do mundo têm que passar por meio do dólar. E isso gera taxas para os Estados Unidos. E gera o fortalecimento da moeda americana. Se nós temos um sistema de pagamento próprio no BRICS, usando o Pix como inspiração, que não passa pelo dólar, o prejuízo de Visa e Mastercard que hoje existe na ordem de trilhões de reais no Brasil, prejuízos para empresas americanas, se multiplica progressivamente por transações que vão envolver vários países. Então, os Estados Unidos ele já enxergou essa ameaça.
ele quer acabar com o Pix não só pelos prejuízos que causam hoje, mas pelos prejuízos que podem causar no futuro, como inspiração para a forma de pagamento de outros países, que podem adotar o Pix internamente ou que podem adotar o Pix no comércio internacional entre os países que já estudam, né, esse método de pagamento. Doutor, essa integração, né, que você falou, que existia uma cooperação, já existe uma cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, e sobre o ponto de vista do olhar americano querendo combater o crime, né, suponhamos que seja uma ideia que eles querem realmente ajudar. Vamos colocar aqui hipoteticamente. A pergunta que eu faço para o senhor, e vou já explicar o porquê da pergunta. Esse endurecimento, esse rigor todo, pode fortalecer as organizações criminosas? Digo pelo seguinte, se não houver cooperação, eu anuncio que vou criar uma série de medidas contra as organizações criminosas. Os criminosos que são inteligentes, captam recurso jurídico, capital humano jurídico para burlar a lei, captam empresas de fachada, eles têm uma estrutura organizada, muito embora ele não queira interferir no governo, que nem o senhor disse. Mas esse anúncio do governo americano, sem haver a cooperação do Brasil, se não houver mesmo efetiva cooperação, isso não pode fortalecer a organização criminosa na medida em que eles vão se modificar as áreas de atuações, modificar a forma? Eu vou citar como exemplo um problema interno que o Brasil vive e que hoje está sendo enfrentado por meio do SUSP, que o governo federal vem implementando. Uma pessoa que cometia crimes aqui no estado do Amazonas e que tinha uma ficha criminal aqui no estado do Amazonas, se ele fugisse aqui para o lado do estado do Pará e a Polícia Civil do Pará buscasse informações sobre ele, em razão do não compartilhamento de informações por meio de um sistema único entre Amazonas e Pará, o Pará poderia tratá-lo como se fosse alguém sem antecedentes criminais. E com isso, os efeitos, né, do tratamento jurídico dado a ele seriam bem mais brandos do que se fosse conhecido que ele tem um histórico criminal vasto aí. Então, se esse problema acontece quando não há compartilhamento de informações entre dois estados de um mesmo país, o que dirá entre dois países onde essas organizações criminosas desenvolvem atividades? O problema da ausência de compartilhamento de informações, com cada estado criando a sua maneira, a forma de combater, sem que haja a ajuda mútua, é muito prejudicial. E isso, com certeza, vai fortalecer as organizações criminosas. Da mesma forma que um criminoso consegue desenvolver com mais facilidade os seus delitos quando não há compartilhamento de informações entre estados dentro de um mesmo país, o mesmo ocorre quando não há compartilhamento de informações entre países. Então, se aproveitando dessa ausência de compartilhamento de informações, certamente o PCC e o CV vão se aproveitar de dois países trabalhando de forma separada para desenvolver suas atividades internacionais com muito mais facilidade. Não é? Então, sim, essa medida dos Estados Unidos ela pode não só não ajudar, como ainda pode fortalecer as organizações criminosas de maneira que elas se aproveitem dessa vulnerabilidade da ausência de compartilhamento de informações para desenvolver atividades ilícitas ainda mais numerosas em ambos os territórios. O senhor sabe que existe uma diferença de classificação jurídica no Brasil, né, da organização criminosa para o terrorismo. É uma lei lá de 2013, outra de 2016. O senhor, como um jurista, puder explicar essa diferença, esse enquadramento jurídico? E outra pergunta que eu queria fazer com relação a isso é como que o senhor acha que, se o Brasil quiser colaborar com isso, com essa questão toda, é terrorismo, não é terrorismo, como que você acha que vai se dar isso no campo legal, uma vez que esse enquadramento ele não se enquadra na nossa legislação? Recentemente houve algumas alterações legislativas, criando aí figuras associadas a uma ideia de narcoterrorismo, que de certa forma buscam abarcar, não é, as atividades ilícitas desenvolvidas por essas organizações criminosas, mas que se aproximam de uma atividade terrorista na medida em que aumenta-se a gravidade desses crimes cometidos. Mas explicando de forma simples para alguém que porventura possa não ter formação jurídica, a organização criminosa ela é mais ampla
do que a organização terrorista. Por que que é mais amplo? Porque toda pessoa que se associa com outra para a prática de ilícitos pode ser classificada como uma organização criminosa. Então, se as pessoas, por exemplo, umas pessoas se reúnem para promover estupro contra criança e adolescente, isso é uma organização criminosa. Pessoas que se reúnem para praticar jogos de azar e manter um jogo do bicho, isso é uma organização criminosa. Pessoas que se reúnem para furtar objetos de carros que estão estacionados, isso é uma organização criminosa. Então, é algo muito mais amplo do que a organização terrorista, que tem finalidades específicas. Como disse anteriormente, finalidade de se apropriar do Estado para impor ideias religiosas ou políticas. Toda organização terrorista é uma organização criminosa, mas nem toda organização criminosa é uma organização terrorista. Né? Então, explicando em ideias simples, né, para quem eventualmente não tenha um bacharelado em direito ou coisa do gênero, seria isso. Mas o Brasil ele tem feito essas modificações legislativas para tentar dar um tratamento mais severo a essas pessoas que organizam, que integram organizações criminosas, que se aproximam de uma ideia terrorista. O problema é que quando a gente endurece as penas, dá-se uma aparência... Quando as penas dos crimes são aumentadas legalmente, dá-se uma aparência de que se está combatendo o crime. Mas isso não é de todo verdade. E aí nós precisamos analisar a história para ver se isso funciona ou não. Uma coisa que eu gosto muito é de debater segurança pública com base em evidências, em números. O que está dando certo, o que está dando errado. Porque é muito fácil usar um discurso sedutor de maximalismo penal, de punitivismo penal, de endurecimento de penas, de bandido vai bandido morto, de tem que prender, tem que esquartejar, tem que capar o pênis do estuprador, tem que... É muito legal, né? Olha, como ele é um cara que está comprometido com o combate à criminalidade. Mas será que isso funciona? A gente tem que analisar a história. Aumento das penas do tráfico. Aconteceu há mais de 20 anos atrás. O tráfico foi reduzido porque se enrijeceu as penas do tráfico? Não. Aumentou-se as penas dos crimes de violência doméstica, do feminicídio. A violência doméstica foi reduzida? Não. Vamos aumentar a pena das organizações criminosas, narcoterrorismo, tráfico, etc. Vai se reduzir? A história tem demonstrado que não. E por que não? Porque segurança pública não se trabalha pensando apenas nas consequências dos problemas. Pensando apenas no depois que o crime aconteceu. Quando a gente está enrijecendo penas, o crime já aconteceu. A gente está buscando, então, dar penas mais severas a quem já cometeu um crime. Mas o que a gente pode fazer para impedir que o crime aconteça? Ou seja, atuar na prevenção. Como é que eu posso impedir que a criminalidade avance? Que a criminalidade arregimente cada vez mais pessoas. Quando a gente pensa em segurança pública de forma eficaz, é nisso que a gente tem que pensar. Não é só no que vem depois do crime já cometido, mas como eu posso, antes, impedir que o crime aconteça. E a gente vai impedir que o crime aconteça quando, por exemplo, o governo trabalha ideias de distribuição de renda por meio do Bolsa Família. Se o Bolsa Família existe, o pai e a mãe têm a oportunidade de comprar um caderno para o filho estudar, de comprar uma carne no açougue para o filho se alimentar. E se a pessoa tem acesso a condições mínimas de sobrevivência, isso já é um grande desincentivo ao ingresso à criminalidade. Não é? Se eu trabalho políticas de incentivo da inserção do jovem na escola técnica e na universidade, por meio do ProUni, do Pronatec, ou que ele seja um pesquisador no exterior, como Ciências Sem Fronteiras, eu também estou desincentivando o crime. Se eu dou ao jovem a oportunidade de morar com dignidade por meio do Minha Casa Minha Vida, em vez de morar numa favela dominada pelo tráfico, onde o Estado não se faz presente, eu estou desincentivando o crime. Perceba que os países que obtiveram êxito no combate à criminalidade, eles não construíram mais presídios, estão fechando presídios. Porque se tem uma pessoa que é um ladrão de celular e ele está furtando o celular, roubando o celular para suprir o vício que ele tem de dependência química, do que vai adiantar eu jogar ele dentro de um presídio? Se eu não estou trabalhando o que deu causa àquele crime. O Estado brasileiro, ele investe muito pouco. Ele tem, se a gente citar a nossa própria cidade, Manaus. Manaus tem um centro público de dependência química para tratamento de pessoas viciadas? Não tem. Nós temos um hospital veterinário para cuidar de
de cachorrinho e gatinho doente. Mas a gente não tem um centro para cuidar de seres humanos que estão doentes por causa da dependência química. Mas por quê? Porque o gatinho e o cachorrinho dá voto. A pessoa dependente química não dá voto. Então, hoje está se trabalhando política pública de segurança sempre como algo imediatista que vai trazer retorno eleitoral. E com isso, o que faz sucesso na cabeça do eleitor é esse discurso de bandido bom é bandido morto, de tem que prender, tem que matar. Não está resolvendo. O Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo. Nós temos uma população carcerária imensa. Nós estamos prendendo demais. E prender, reduzir a criminalidade? Não. Ah, a polícia tem que matar todo mundo. Legal, nós temos a polícia que mais mata no mundo. Consequentemente, a polícia que mais morre também. Nós conseguimos reduzir os índices criminais porque a polícia está matando muito? Não. Então, isso não funciona. Na cabeça do eleitor que quer ir lá e votar em alguém, isso é um discurso maravilhoso. Mas não está funcionando. E o eleitor que vota nos políticos que defendem essas ideias está contribuindo para sair na rua e ser roubado. E conviver com a criminalidade, conviver com o perigo constante de não conseguir sair de casa com tranquilidade. Porque ele está ajudando esses políticos a permanecerem no poder, com esses discursos ilusórios, de um direito penal meramente simbólico, em que eu digo que estou fazendo, quando na verdade eu não estou fazendo nada. Então, o Brasil, se quiser entrar nos trilhos corretos do combate à criminalidade, tem que trabalhar as políticas públicas de prevenção à criminalidade, incentivando o jovem por meio de moradia digna, de lazer, de educação forte, de saúde. Aqui no Brasil nós tivemos programas, aqui no estado do Amazonas nós tivemos alguns programas exitosos no passado, como por exemplo, Galera Nota 10. Não sei se você se recorda disso, mas alguns anos atrás, Manaus vivia uma epidemia de galeras. Então, os adolescentes e jovens adultos, eles se reuniam durante as madrugadas para aterrorizar a cidade, com teçado na mão, aterrorizando as pessoas. O que o Amazonas fez? Qual é o horário em que essas pessoas estão indo para a rua? Por que elas estão indo para a rua? Vamos colocar elas numa aula de jiu-jitsu? Vamos dar o que jantar para elas? Vamos dar comida para elas? Vamos concentrá-las em centros onde nós vamos trabalhar políticas esportivas para eles terem o que fazer durante a madrugada, eles vão ter o que comer, eles vão ter como se alimentar, eles vão jogar xadrez, eles vão treinar jiu-jitsu, eles vão aprender uma profissão, eles vão fazer um curso técnico. E com isso se acabou. Se acabaram as galeras, né, na cidade de Manaus. Então, precisou ficar matando os adolescentes? Precisou enjaular os adolescentes? Não. Precisou se dar a esses adolescentes oportunidades de eles enxergarem que existem outras coisas a se fazer, além de se reunir para cometer delitos. Não é? Então, nós temos que olhar sempre para o passado, porque o Brasil não começou hoje, né? O Brasil tem mais de 500 anos de história para a gente ver o que funcionou e o que não funcionou. Ficar reproduzindo o que não funcionou não vai nos levar a canto nenhum. Delegado, essa pauta da classificação das organizações criminosas como terroristas, ela foi impulsionada, de certa forma, pela direita. Flávio Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos e, ao chegar lá, teve uma reunião e no dia seguinte foi anunciado isso. Tirou uma foto ali do lado, né? Isso ainda é um fato, né? Aconteceu. Você acha que isso afasta um pouco essa classificação, olhando pelo lado político da coisa? Ah, foi o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro agora vai querer capitalizar em cima disso. Você acha que isso, o fato dele ter ido lá e na sequência ter acontecido esse anúncio, numa situação tão importante para o mundo que é o combate, né? O Brasil combate, tudo bem, o senhor entende que essa classificação, essa intervenção não deva acontecer, mas a gente não pode deixar de enxergar que é importante combater isso, seja de forma interna, seja com respeito à soberania. A pergunta que eu faço para o senhor acha que quando a direita vai lá e levanta por meio de uma pauta tão importante, isso não atrapalha de ser discutido de forma técnica e passa a ser discutida mais de forma política? E a segunda pergunta é, até que ponto a esquerda, o governo, pode ou não tomar alguma atitude, porque nós estamos diante de uma eleição presidencial, né? Se der bom essa pauta, vão associar à direita. Então, assim, o que eu queria ouvir do senhor? O senhor acha que o fato de ter sido impulsionado
não atrapalha ser discutido de uma forma técnica e está sendo levado para o campo da política? Atrapalha muito. Por quê? Um dos principais problemas do Brasil hoje é que determinado setor do eleitorado, que costuma votar na direita, passou a ser avessa a qualquer tipo de ciência e se tornaram adeptos do completo negacionismo. Não é? Então, se você chega com uma pessoa dessa e fala, por exemplo, nos últimos anos, durante o governo Lula, o Brasil está batendo recorde de empregabilidade, com inflação totalmente controlada, batendo recorde de crescimento econômico, saiu do mapa da fome da ONU. Enfim, os índices socioeconômicos do Brasil melhoraram significativamente durante o governo Lula. Com base em quê? Em índices estatísticos construídos por meio do método científico de instituições que trabalham com seriedade o assunto. Essas pessoas não vão acreditar. Elas não acreditam, elas dizem que é tudo mentira. E no que elas vão acreditar, então? Na mensagem que elas receberam pelo WhatsApp, de uma fonte anônima que não estudou nada cientificamente. Por quê? Hoje, para essa parcela da população, o que vale não é a verdade. O que vale é a manutenção de uma ideia. Ele se convenceu daquela ideia. Exemplo da ideia: Lula está destruindo o Brasil. Portanto, tudo o que eu receber que fortaleça essa ideia, para mim se tornará uma verdade, ainda que não seja. Porque eu não quero enxergar a verdade. Eu quero me convencer cada vez mais da minha verdade. Então, isso é um problema sério no Brasil hoje, porque influencia o processo eleitoral e os rumos do Brasil. Quando nós falamos a classificação de CV e PCC como organizações terroristas, qual é o discurso falso, raso e ilusório que se constrói? Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos em busca de ajuda para combater as facções criminosas, que são um problema sério do Brasil, que aterroriza todas as pessoas e que certamente é um consenso entre todas as pessoas, inclusive entre nós dois, que essas facções têm que ser combatidas. Então, Flávio Bolsonaro chega lá com essa narrativa: estou buscando a ajuda dos Estados Unidos para, classificando essas facções como organizações terroristas, nós termos mais ferramentas para diminuir o seu poder. Se o governo Lula se opõe a essa medida, qual vai ser o discurso que vai ser utilizado? Então o Lula é a favor das facções criminosas, porque ele não quer que elas sejam classificadas como terroristas. Então, no debate raso de ideias, sem tecnicidade, sem aprofundamento e sem cientificidade, é fácil chegar a essa conclusão. Flávio Bolsonaro quer combater as facções criminosas, porque elas são terroristas. O Lula está defendendo as facções criminosas, porque ele não quer que elas sejam classificadas como terroristas. Olha como é um discurso fácil, mas altamente ilusório, perigoso, e que não resolve o problema e que não vai trazer ganhos para o Brasil. Mas politicamente funciona. Então é triste que nós tenhamos chegado a esse ponto, em que as pessoas não têm mais interesse de estudar e nem de se aprofundar nos dados científicos, nos dados técnicos, e se deixam Delegado, Tayá, vamos falar um pouco sobre um assunto que você falou agora há pouco, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é o direito penal máximo e o discurso punitivista. Durante anos, o Brasil ele veio apertando a questão da pena. Aperta a pena, bandido bom é bandido morto, como o senhor falou, cria lei, enrijece mais, endurece mais. E o que aconteceu com relação a isso? As organizações criminosas elas evoluíram, mesmo com esse discurso todo. Prende mais, tem bandido bom, bandido morto, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, sobre o aspecto político, essa fala. E esse endurecimento do Estado se traduziu em leis penais. A pergunta que eu faço para o senhor: o problema foi excesso de garantias, excesso de rigor ou falta de inteligência e preparo do Estado para combater isso? Legislação tem. Sim, é. Por isso que a gente volta àquela nossa outra pergunta, né? Até que ponto a legislação mais dura, do ponto de vista penal, vai
impedir que os crimes avancem ou sejam cometidos. Nós temos a experiência para demonstrar que o enrijecimento das leis penais não conseguiu diminuir a criminalidade no Brasil. Como você muito bem citou, durante todos os últimos anos, as leis penais foram se tornando cada vez mais severas. Não houve em nenhum momento abrandamento das leis penais. Mas as leis penais não têm o poder de reduzir criminalidade. Eu costumo fazer a seguinte associação. Digamos que você chega na sua casa e a sua casa está toda alagada porque você esqueceu uma torneira aberta. Então, encheu a pia e começou a tomar todo o chão da sua casa. Obviamente, você tem que chegar na sua casa com um balde e tirar aquela água que está acumulada. Mas se você não desligar a torneira, você vai fazer um trabalho inútil. Vai ficar carregando o balde o tempo todo e a água continua jorrando. Isso é um trabalho bobo até. O Brasil, ao longo dos últimos anos, sob esse pretexto de conseguir votos, trabalhou demais a questão do balde, mas esqueceu de fechar a torneira. Nós só vamos fechar a torneira da criminalidade se nós conseguirmos trabalhar as políticas de prevenção ao crime. Como afirmei anteriormente, trabalhar políticas públicas voltadas à juventude, para a formação técnica da juventude, moradia, lazer, cultura, saúde, educação, moradia, tudo isso vai influenciar positivamente na prevenção ao crime, que é o desligar a torneira, para que a água deixe de jorrar. A segurança pública, por meio das polícias, do enrijecimento de leis penais, da repressão, ela é importante? É importante. Nós vamos precisar carregar o balde e tirar essa água toda que está acumulada. Tirar de circulação, né, o crime que já se faz presente. Mas nós precisamos pensar também em fechar a torneira, porque senão não adianta. Na verdade, hoje o Brasil entrou num ciclo sem fim em que o balde sempre será mais insuficiente do que a torneira que está jorrando água. Ou seja, a nossa capacidade de tirar de circulação a criminalidade ela é muito inferior à capacidade que o país está tendo de criar cada vez mais criminosos, por causa da pobreza e da desigualdade social. O alimento dessa água que está jorrando é a pobreza e a desigualdade social. O Brasil é um país altamente desigual. Mas a direita ela quer o Estado mínimo lá na favela, né? Quem é que convive mais com a criminalidade na cidade? É o pobre que pega o ônibus e é assaltado. É o pobre que vai andar a pé e é assaltado. É o pobre que pega uma rota para o distrito e é assaltado. O pobre é quem enfrenta mais as consequências da criminalidade. Por isso, na cabeça do pobre, o ódio ao criminoso se faz muito mais presente do que a pessoa que só anda de carro, dentro de um condomínio fechado, que não precisa pegar ônibus e tudo mais. Essas pessoas estão servindo de presas fáceis, infelizmente, a esse discurso ilusório de combate, entre aspas, à criminalidade por meio de um discurso punitivista e dando continuidade a mandatos de políticos que não têm compromisso de verdade com elas. Então, o discurso que serve a um direito penal simbólico para captar a mente, sobretudo de quem é mais pobre, que enfrenta a criminalidade com mais medo, e que perpetua políticas imediatistas eleitorais que não resolvem o problema. Então, nós precisamos inverter essa lógica. Enquanto a gente não inverter essa lógica, de saber, legal, infelizmente eu fui assaltado por um ladrão de celular. Então eu vou votar no político que está dizendo que tem que matar e prender bandido porque esse cara vai me impedir de ser assaltado de novo. A gente tem que inverter a lógica e pensar, não, eu fui assaltado por alguém que roubou meu celular. Mas por que a criminalidade está chegando a esse ponto de eu não conseguir mais andar tranquilo na rua? Será que é o político que está te falando bandido bom e bandido morto que vai resolver o meu problema? Ou é o político que está pensando em impedir que exista o ladrão que vai roubar o meu celular? A gente tem que mudar essa percepção sobre a criminalidade. E é nessas oportunidades de debate como esse que a gente vai conseguir pensar em coisas fora da caixa, né? Certo. O punitivismo sendo essa medida rigorosa de leis para poder apenar ali alguém que comete o crime, né? Você acha que esse punitivismo ele deixa escapar o soldado da facção dela e pune a engrenagem financeira e deixa escapar para a engrenagem financeira nesse contexto do terrorismo, nesse contexto dessa classificação? O discurso punitivista e as políticas públicas punitivistas, elas não só não resolvem o problema da criminalidade, como contribuem para o fortalecimento das facções criminosas.
E aí nós precisamos novamente analisar a história. Como surgiram as facções criminosas? O PCC, que você citou mais cedo, ele surgiu após um massacre em um presídio. Ou seja, a turma do bandido bom e bandido morto entrou lá, matou mais de 100 presos durante um governo de direita de São Paulo, que tinha essa política de segurança bem punitivista, forte, né, de combate à criminalidade por meio das ideias do encarceramento em massa e da morte provocada pela letalidade policial. E aí os criminosos que estavam lá dentro do presídio pensaram, como nós podemos nos proteger, não é, dessa forma de administrar do Estado? Vamos criar uma facção. E assim surge o PCC lá dentro do Carandiru, em São Paulo, como uma resposta à política punitivista, adotada pelo governo de São Paulo e que se alastrou. Hoje, o PCC e o CV eles estão presentes em mais estados brasileiros do que a McDonald's. Hoje, mais da metade das cidades da Amazônia Legal possui a presença de facções criminosas. E essas facções surgiram por causa da política punitivista do Estado, de encarceramento em massa, porque ambas as facções surgiram nos presídios. Então, o surgimento das facções se dá no sistema prisional. O Comando Vermelho também, durante a ditadura militar, numa política de repressão muito forte, misturando presos políticos com presos comuns, deu início ao surgimento do Comando Vermelho, não é? Então, política de enrijecimento do sistema carcerário deram origem às facções criminosas. E hoje, o maior alimentador, arregimentador de soldados para essas facções criminosas continua sendo o sistema prisional. Quanto mais gente dentro dos presídios, mais soldados para as facções criminosas eu estou formando. E o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, é por isso que as nossas facções criminosas são tão fortes. Então, o sistema que está se adotando no Brasil está na contramão do que precisa ser feito. Eu não preciso ficar lotando, e aí metade dos presos hoje do Brasil tem alguma relação com o tráfico de drogas. Só que o Brasil considera traficante até o cara que está vendendo trouxinha na esquina para sustentar o próprio vício. Uma coisa que eu nunca gostei, inclusive, de trabalhar na polícia é com esse enxugamento de gelo, de trabalhar em delegacias de bairro em que a polícia militar, durante um plantão policial, estava o tempo todo trazendo aqueles dependentes químicos que vendiam 10, 20 trouxinhas na esquina para sustentar o próprio vício. Eu vou dizer que eu estou prendendo um traficante? Eu vou dizer que eu estou dando um grande golpe nas facções criminosas ao prender aquela pessoa e jogar ela lá no sistema prisional, onde é um depósito de gente? Essa pessoa não era para estar indo para o presídio, era para estar indo para um centro de recuperação. Para ela deixar de ser dependente químico e deixar de contribuir com a criminalidade, trabalhando a causa do problema. Mas não existe isso. A única coisa que existe do Estado é superlotar os presídios. Então eu vou jogar esse dependente químico lá dentro do presídio e lá ele vai ter que obrigatoriamente se aliar ao PCC ou ao CV. Porque se ele não se aliar, vão matar a família dele, vão torturá-lo dentro da prisão, porque o Estado perdeu o controle da prisão também do que acontece lá dentro. Ao passo que se ele escolher um dos dois lados, a facção vai ajudar a família dele financeiramente, ele vai sair, vai ter uma oportunidade de ganhar algum dinheiro, ainda que de forma ilícita, e ali a facção ganhou mais um soldado para a sua organização criminosa. Então, nós estamos na contramão do que precisa ser feito. Alimentando o sistema carcerário, alimentando a política punitivista, a gente está alimentando as facções criminosas. Então, o discurso bolsonarista, na verdade, ele, embora seja bem visto por parte da população como algo que quer resolver o problema, na verdade, os traficantes e grandes organizadores do CV e do PCC, eles agradecem pelo bolsonarismo existir, porque é o que alimenta eles. É o que mais fortalece as facções criminosas, esse discurso punitivista. O bolsonarista ele pensa exatamente igual ao traficante. O traficante ele quer que a droga seja proibida. Ele quer a criminalização das drogas. Porque é a criminalização das drogas que alimenta financeiramente as facções. Ainda é a principal fonte de renda das facções, embora elas tenham pluralizado as suas fontes de custeio, se inserindo em outros setores econômicos. Mas o tráfico de drogas ainda é a principal fonte de custeio das facções criminosas. E esse dinheiro entra por quê? Porque a droga é proibida. E porque o discurso punitivista é adotado pelos políticos, que aumentam o sistema população carcerária e aumentam o enrijecimento de leis penais. Então nós estamos num ciclo em que o Estado ajuda as facções agradecem a esses políticos por meio do discurso
mundo está pensando. Não é? No dia em que o Brasil descriminalizar a droga, e nós podemos chegar ao patamar, por exemplo, de Espanha e Portugal, que são países mais desenvolvidos, você chega em Espanha e Portugal e qualquer esquina tem lá uma loja de maconha vendendo aquilo licitamente. Você entra na loja e compra o que você quer. Aqui tem oportunidade de fazer isso? Não, você vai ter que alimentar o crime para ir em busca dessa substância. Aí alguém vai dizer, mas se liberar a droga vai aumentar o consumo, não sei o quê. Será que aumenta o consumo? Primeiro ponto, a maconha, mesmo sendo uma droga criminalizada, pesquisas recentes demonstram, mais de 20% dos jovens adultos já experimentaram maconha. 1 em cada 5 pessoas já experimentou, mesmo sendo uma droga criminalizada. Né? Houve a descriminalização recente por meio do STF, porque o Congresso não queria descriminalizar de jeito nenhum, a descriminalização do usuário, mas continua sendo uma droga ilícita. 1 em cada 5 pessoas já experimentou, mesmo sendo uma droga proibida. Não é? Quando a gente vai para homens até 37 anos, esse patamar aumenta para 30% já experimentou em alguma vez. Então a proibição ela não tem impedido as pessoas de usarem a droga. Esse é um ponto. Outro ponto, o Brasil é uma experiência a ser imitada por outros países em como você consegue desincentivar o uso de uma droga sem precisar proibir. Isso aconteceu com cigarro comum. Hoje, quantas pessoas você conhece que fumam cigarro comum? Coisa mais rara é você ver alguém fumando. Precisou proibir o cigarro no Brasil para você chegar a esse ponto de as pessoas não quererem fumar? Não. O que foi feito e deu muito certo foi o trabalho de conscientização. A conscientização, você ia comprar uma carteira de cigarro no supermercado, lá tinha um pulmão todo preto, isso vai causar câncer, isso vai te matar. Na televisão não pode ter propaganda de cigarro. Então, o trabalho de conscientização que foi feito foi muito exitoso, é um exemplo a ser seguido. Eu quero impedir que as pessoas usem drogas, eu vou trabalhar a conscientização, não o proibicionismo, porque o proibicionismo alimenta as facções criminosas. Elas monopolizam o comércio, porque não tem como um comerciante honesto vender, e por meio disso elas extraem dinheiro que vão financiar roubos, homicídios, sequestros e outros crimes mais graves. Então, vamos sempre olhar o que está dando certo para repetir políticas de sucesso no combate à segurança, no combate à criminalidade. O cigarro a gente conseguiu vencer por meio da conscientização. A maconha a gente não conseguiu vencer proibindo. A droga que mais mata no Brasil não é uma droga proibida, é o álcool. Então, tudo está invertido, tudo está errado. Não é? A gente precisa recuperar a racionalidade na implementação de políticas públicas de segurança. Doutor, ainda sobre o bolsonarismo e o punitivismo. A direita, ela reconheceu uma dor da sociedade ao tratar de segurança pública. Isso é fato, é uma dor. Né? Existe o problema está aí, tanto está virando um problema internacional. Mas, ao contrário de onde a direita atuou, essa questão de cumprir, de punir, de ser rigoroso na questão do tráfico, isso não deu uma certa efetividade, né? Porque, se você for olhar, é um problema muito complexo para poder ser resolvido. Tanto é que está aí, as facções aumentaram e tudo mais. E a gente sabe que a política ela tem que caminhar com ações, né? Qualquer governo tem que ter a política, a ideologia, eles chegam ao poder para, ao chegar ao poder, desenvolver políticas de acordo com aquela ideologia. O senhor acha que faltou na direita, nos locais onde ela governou, o senhor é especialista em segurança pública, faltou essa efetividade, ou seja, foi mais um discurso relacionado com a dor para uma pauta política e para chegar no objetivo, e ao chegar lá não teve efetividade? Sem dúvida, não é? Até porque você citou um dado importante. Se você perguntar hoje ao eleitor brasileiro qual o principal ponto que mais o preocupa e que ele levará em consideração para votar em alguém nas eleições desse ano, o ponto 1 é segurança pública. As pessoas estão preocupadas com segurança, porque elas convivem com a sensação de medo diariamente. Porém, o discurso ilusório do bolsonarismo, como você muito bem disse, ele quer dar soluções simples e falsas para problemas que são complexos. Ou seja, existe violência doméstica. O que eu vou fazer? Vou colocar uma arma na mão de cada mulher.
Olha que simples, que legal, que bacana, vai resolver o problema da criminalidade contra a mulher, né? O problema é que eu trabalhei nos últimos 5 anos na Delegacia da Mulher e dentro de casa sempre tem uma faca, um teçado, um martelo, alguma coisa que sirva como arma. Adivinha quem é que sempre chega primeiro nessas armas? É o homem ou a mulher? Então, ter uma arma dentro de casa, não só, provavelmente, não vai tornar o ambiente mais seguro para a mulher, como vai ser um risco ainda maior para a mulher. Porque uma arma dentro de casa, provavelmente, quem vai chegar primeiro nessa arma, até pelo uso da força física e pela rapidez que o homem tem biologicamente, é um ser que tem mais condições de chegar na arma do que a mulher, e é por isso que existe a Lei Maria da Penha. Porque o que é a igualdade do ponto de vista jurídico? Não é eu pegar todo mundo, jogar dentro do mesmo saco e tratar da mesma forma. Mas reconhecer que existem desigualdades e trabalhar as políticas públicas compensatórias dessa desigualdade. A Lei Maria da Penha ela parte da premissa seguinte: o homem ele tem condição biológica, física superior à da mulher. Por isso, todo homem que usa da violência contra a mulher é um covarde, que ele está impondo violência contra alguém que não está em pé de igualdade com ele. Então, eu vou dar um tratamento jurídico mais severo a este homem, que está se aproveitando de uma situação de desigualdade para impor violência a alguém mais fraco. Classificação de Rui Barbosa, né? No Rio Barbosa. Então, a Lei Maria da Penha, ela reconhece essa desigualdade entre homem e mulher. Se eu, nesse ambiente doméstico, insiro uma arma de fogo como suposto mecanismo de proteção da mulher, o homem sempre vai ter superioridade física e biológica para empurrar uma mulher numa corrida, numa briga, numa discussão e tomar essa arma e matá-la. Então veja como é um discurso ilusório, mas que para muita gente pode aparentar algo, uma solução para um problema que é muito complexo. E isso tem se adotado em vários setores da segurança. Se a mulher é vítima de violência, vou botar uma arma na mão dela. Se o professor é vítima de violência promovida por alunos na escola pública, vou botar uma arma na mão do professor. Se o CV e o PCC estão aterrorizando a população, eu vou classificá-la como organizações terroristas. Pronto, consegui resolver tudo. Olha que maravilha. Não resolve nada. São discursos ilusórios que só servem para atender a necessidades eleitorais imediatistas, mas que não vêm para resolver problema. E isso vem se verificado por meio dos governos estaduais onde a direita se implementou. Todos os estados brasileiros onde houve a adoção desse discurso, nós não vimos isso se refletir em bons índices criminais. Nós não conseguimos refletir isso em sensação de segurança para a população, porque é um discurso que não vem para resolver, ele vem para trazer votos, ele vem para enganar, ele vem para mentir, para ludibriar a população. Trabalhar política pública de segurança com seriedade exige que o político tenha um compromisso real com as necessidades da população, no combate à pobreza e à desigualdade social. Sem isso, nós não vamos conseguir reduzir a criminalidade. Enquanto nós tivermos uma região norte, por exemplo, em que a renda média familiar de uma família se aproxima de R$800, a média, onde a pobreza é a regra, e não é, onde praticamente 50% da população está abaixo da linha da pobreza, nós não vamos conseguir avançar no combate à criminalidade. Porque as pessoas elas estão em modo de sobrevivência. Quando as pessoas estão em modo de sobrevivência, valores do que é certo e errado, do que é bom e mal, se perdem. Se eu tenho uma criança em casa que não tem o que comer, como é que eu vou pensar em leis? Como é que eu vou pensar em o que é crime ou o que não é para trazer sustento para o meu filho? As pessoas estão nesse modo de sobrevivência. Nós falhamos, ao longo dos anos, em combater a desigualdade social. Aí alguns vão dizer, mas o PT teve tantos anos. Ele teve alguns anos para tratar esse problema e conseguiu, em muitas ocasiões, retirar o Brasil do mapa da fome e impedir que muitas mortes acontecessem. Existem pesquisas que demonstram que o Bolsa Família não só impediu que milhares de pessoas morressem de fome, mas também impediu milhares de internações nos hospitais e milhares de mortes provocadas por doenças infantis e por doenças associadas aos idosos. Mas isso, dentro de uma história de 500 anos de incentivo à desigualdade, não vai resolver o problema. Nós precisamos de políticas eficazes de mais longo prazo, de mais médio prazo, e não continuar trabalhando a segurança de forma imediatista pensando só na eleição. Doutor, delegado, falar um pouco sobre a esquerda e o punitivismo e garantismo.
O punitivismo, como a gente conversou aqui, é aquele rigor excessivo, aquela vontade de achar que tudo resolve com o aumento de pena. Traduzindo assim, a grosso modo. O garantismo já é mais voltado para a direita, como o senhor falou, usar a educação, né, tentar tratar a dor na origem, né, lá de baixo, e não lá em cima como a punição. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é que o que o senhor acha, o que o senhor pensa, se também a esquerda, com o garantismo, pode ter pecado ou errado alguma coisa, tanto é que é um fato, né? Nós estamos tratando de problema que o problema já existe. Ou se eu acho que a direita, ela vem com a esquerda, no caso, ela não errou com o garantismo e ela vem tratando de forma que esse problema está sendo resolvido, a questão da segurança pública. Eu consigo enxergar algumas falhas na esquerda brasileira, no diálogo com a população, em pautas que foram assumidas ao longo do tempo, que na verdade não são pautas de esquerda, são pautas liberais, mas que lamentavelmente foram abraçadas pela esquerda em armadilhas criadas pela direita. Por que eu digo isso? Porque a população brasileira ela é conservadora, não há como evitar isso, tá? Existem pesquisas que demonstram que a população ela é uma população eminentemente cristã, que não enxerga com bons olhos determinadas pautas que são associadas a algo que fere esses valores conservadores cristãos. Então, a direita brasileira, sempre nesse intuito de conquistar votos com discursos ilusórios, inventou pautas totalmente inúteis à sociedade, mas que criam algum tipo de alvoroço e de impacto. Não é? Por exemplo, determinado governo da esquerda vai distribuir um kit gay nas escolas. Pronto. O alvoroço está formado e a esquerda vai tentar provar que não existe kit gay. Estão fazendo uma mamadeira de piroca não sei onde para distribuir para as crianças. Pronto. A questão do banheiro unissex. Você vê como essas questões são absolutamente inúteis, mas se tornaram pautas nacionais, armadilhas para a esquerda tentar entrar no debate e ficar cuidando de coisas que não interessam para o povo. Então, qual é a falha da esquerda hoje? Ter tentado abraçar essas pautas, que não são pautas de esquerda, são pautas liberais, dando munição para que a direita consiga conquistar o voto da população, porque a população é conservadora, ela nunca vai ficar do lado de quem defende o oposto das suas ideias conservadoras. Então, quais são pautas que eu considero que não são de esquerda, são pautas liberais, a esquerda acabou abraçando e isso causou um resultado eleitoral desastroso? Descriminalização do aborto, por exemplo, é uma pauta que fere o conservadorismo. É uma pauta importantíssima para a sociedade brasileira? Eu acredito que não. A esquerda poderia não ter entrado nessa bola dividida. Questões associadas aos direitos LGBT. A igualdade tem que ser respeitada? Sim. Essas pessoas têm que ter os seus direitos garantidos? Sim. Mas é uma pauta que fere os valores conservadores de muitas pessoas. São pautas de esquerda? Questão de maconha, aborto e LGBT? Não, não são pautas de esquerda. São pautas liberais, que a esquerda acabou abraçando e que criou resultados eleitorais negativos para a esquerda. Mas o que é a esquerda como movimento político que surgiu na Revolução Francesa? Nós tínhamos um Estado em que só tinha direitos quem tinha privilégios, ou porque era nobre, ou porque pertencia ao clero. E existia toda uma massa populacional que não tinha direito nenhum. E as pessoas passaram a questionar isso. Por que só o clero e a nobreza têm direitos e nós não temos direito nenhum? Nós queremos que todos tenham direito. Então, a esquerda, em sua origem, ela vem para questionar privilégios e lutar por igualdade de oportunidades e direitos entre as pessoas. Um exemplo de pauta que é verdadeiramente de esquerda, que tem tido muito sucesso, e quando a esquerda abraça suas pautas que são verdadeiramente de esquerdas, a população entra na briga e apoia, é o fim da escala 6x1. Isso é uma pauta de esquerda. Quem é que vai ser contra o fim da escala 6x1? Nós temos um Congresso Nacional extremamente conservador, de 513 deputados, nós temos 400, no mínimo, que são considerados de direita,
E ainda assim nós conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados o fim da escala 6x1 por causa da pressão popular. Quando a esquerda abraça as pautas que são verdadeiramente de esquerdas, os congressistas não conseguem contrariar a pressão popular. O Senado vai criar toda a resistência possível para não aprovar agora e vai ter que ceder à pressão popular também. Porque nós vivemos um cenário mundial em que nós já temos que nos preparar para um mundo onde o trabalho não pode ser o centro de tudo, onde as pessoas têm que ter tempo para dedicar à sua família. Tem que ter tempo para ir curtir um lazer com a família, passear na Ponta Negra, passear na Orla do São Raimundo, passear no Parque dos Bilhares. Ela tem que ter esse tempo de qualidade fora do trabalho. E isso já é um movimento no mundo inteiro. O Brasil tem uma das jornadas de trabalho mais excessivas do mundo. É mentira quando alguém diz que o brasileiro trabalha pouco. A nossa jornada de trabalho ela é muito grande, 44 horas semanais, de segunda a sábado. Então você só tem o final de sábado e o domingo para dedicar à sua família, num dia de 7 semanas. O que nós estamos querendo agora é que pelo menos o sábado inteiro seja dedicado a essas atividades de lazer. Ninguém está propondo trabalhar 2 dias na semana ou 3. A gente está propondo que as pessoas trabalhem 5 de 7 dias. E o que existe de tão catastrófico nisso, que vai acabar com a economia, que vai aumentar a inflação, como dizem alguns políticos de direita? Não é isso que vai destruir a economia do Brasil. 13º não destruiu a economia do Brasil. FGTS não destruiu a economia do Brasil. Os direitos trabalhistas que foram conquistados por meio da pressão popular e que a direita sempre se opôs dizendo que ia destruir a economia do Brasil, não destruíram. Não é isso que vai destruir. Então a esquerda ela tem que abraçar suas pautas verdadeiramente de esquerda, evitar essas pautas que contrariam os valores conservadores da sociedade, que são pautas inúteis, que não deveriam estar sendo tratadas, porque não é o que vai mudar a vida da população, não é o debater o banheiro unissex, não é debater se uma pessoa tem ou não que ser gay, é o direito de cada um e o Estado brasileiro não tem que interferir nisso e a gente não tem que estar debatendo isso. E com o abraço natural das causas de esquerda, nós vamos conseguir vencer as eleições. Não pode cair nas armadilhas da direita, que criam pautas inúteis, que contrariam o conservadorismo, como armadilhas para a esquerda entrar no centro da discussão idiota e não conseguir sair mais de lá para debater o que é importante. Doutor, o sistema prisional brasileiro, ele aglutina vários tipos de pessoas ali, criminosos, pessoas de facção, não faccionado. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é que dizem que a prisão é uma universidade do crime, onde eles acabam trocando informações. Queria saber o que o senhor pensa dessa premissa e também saber se a prisão desses faccionados, dessas pessoas, ela fortalece a facção ou reprime a facção? Eu vou começar a resposta citando um testemunho de um juiz da execução penal, que não é mais juiz da execução penal, meu amigo Luiz Carlos Valois, que citou certa vez que, ao liberar um determinado preso que passou 10 anos no sistema prisional, ele saiu de lá assinando seu alvará de soltura com o dedo polegar na tinta do documento. Ou seja, ele passou 10 anos no sistema prisional. E lá não ensinaram ele nem a ler e a escrever o próprio nome. Se a prisão não está sendo um lugar de aprendizado formal e útil aos encarcerados, se não está sendo um local de formação de cursos técnicos ou de cursos superiores para essas pessoas que estão sendo presas, ela está sendo uma universidade do quê? Como você falou. Uma universidade do crime. A pessoa passa 10 anos lá, o dia inteiro. Se ela não está aprendendo nada útil, ela está aprendendo o quê? Coisa boa não é. Se o Estado não está fazendo a sua parte dentro do sistema prisional para ressocializar essas pessoas, de maneira que elas saiam de lá, pedreiros, técnicos em enfermagem, técnicos em informática, técnicos em eletrônica, entrem lá sem ter uma profissão e saiam de lá profissionais, eles estão entrando lá como o quê e saindo o quê? Se o Estado não está cuidando dos seus deveres legais, certamente alguém
Isso realmente está ajudando? Porque um dia essas pessoas vão ter que sair. No Brasil não existe prisão perpétua. Não existe pena de morte. Então toda pessoa que é presa, um dia tem que sair. Como elas vão sair? Melhores ou piores do que entraram? Se o Estado não fizer a sua parte, as facções criminosas vão. E elas estão fazendo. Infelizmente, hoje uma pessoa pode entrar e sair analfabeta do sistema prisional tendo passado 10 anos de lá dentro. Mas durante esses 10 anos, com certeza, ela vai aprender a roubar, ela vai aprender a sequestrar, ela vai aprender a matar, porque as facções vão ensinar isso a elas. Já que o Estado não está ensinando coisas boas, as facções vão ensinar coisas ruins. Então, sim, hoje o sistema carcerário, infelizmente, é uma universidade do crime. Porque quanto mais o Estado se faz ausente, quanto mais Estado mínimo, mais o crime é máximo, mais o crime toma conta de tudo. Ou o Estado se faz presente fora dos presídios, dando à população acesso a serviços básicos de qualidade, e dentro dos presídios, dando aos presos oportunidade de se formarem tecnicamente, ou o crime toma conta de tudo. Fora dos presídios toma conta dos bairros, e dentro dos presídios toma conta dos presos. Então, sim, infelizmente, é uma constatação que nós temos que reconhecer. O sistema carcerário brasileiro falhou e continua falhando porque é enxergado pela população e pelos políticos como um espaço de castigo e não como um espaço de ressocialização. Doutor, falar só um pouco sobre a Amazônia e essa questão das facções. A Amazônia é um vasto campo para, como o senhor falou agora, né? A ausência de Estado aumenta a criminalidade. E nós temos rios, fronteiras, né? Um ambiente com estado mínimo, não tão controlado, devido a essa imensidão de rios aí. O criminoso pode pegar uma lancha e passar por diversas... Você vem de avião por cima da Amazônia, você vê que ali é várias ramificações, vários locais, um ambiente imenso. Partindo desse princípio, você acha que a Amazônia, Manaus, é rota ou é base dessas facções? O problema que o Amazonas tem é que ele faz fronteira com os dois maiores produtores de cocaína do mundo, que são Peru e Colômbia. De fato, nem o exército e muito menos as polícias têm o aparato necessário, seja humano ou seja de equipamentos, tecnologia, etc., para ocupar todo o território amazônico de forma a monitorar qualquer ação criminosa que nele seja executada. Infelizmente, durante o governo Bolsonaro, a segurança pública enfrentou problemas ainda maiores, porque a desregulamentação do direito ambiental, o enfraquecimento das instituições de fiscalização ambiental abriu margem para que as facções criminosas passassem a explorar com mais profundidade a extração ilícita de ouro e de madeira. E hoje o mundo inteiro, as economias mundiais, elas estão cada vez mais buscando o ouro como ferramenta sólida de segurança econômica, porque com as guerras, com a questão do petróleo e tudo mais, o dólar deixou de ser uma certeza e o ouro está sendo um ativo financeiro cada vez mais sólido. A busca pelo ouro passou a ser ainda mais buscada como um meio para manter a solidez econômica das nações. E até para esconder, né, o rastreio do dinheiro. Né? O e até para esconder, vende em todo lugar, transporta de forma fácil. Exatamente. Não deixa rastro. Então a busca pelo ouro na Amazônia alcançou patamares que nunca foram alcançados antes, mas tudo de forma ilícita, até porque a maior parte do território amazônico são áreas protegidas. As facções passaram a invadir essas áreas protegidas para a extração do ouro ilegal e da madeira ilegal, pelas facilidades que o governo Bolsonaro apresentou durante a pandemia, desregulamentando o direito ambiental e enfraquecendo as instituições de controle. Então isso piorou muito a nossa vida da segurança pública também aqui no Amazonas. Infelizmente, para que essa droga dos maiores produtores de cocaína do mundo passe para os Estados Unidos, passe para a Europa, passe para outros locais do território nacional, ele tem que ser transportado por aqui. E o Amazonas, ele cabe 6 estados de São Paulo, por exemplo, aqui dentro do território do estado do Amazonas,
Mas o Estado de São Paulo tem um orçamento para a segurança pública que supera em muitas vezes o nosso. Então nós não temos recursos financeiros para fazer o que precisa ser feito. Porque é um Estado continental. Claro, o governo federal atual ele tem implementado algumas medidas que ajudam. Houve a criação agora do Centro de Cooperação Amazônica, em que todos os estados, todos os países que estão aqui na região amazônica cooperam internacionalmente para o combate à criminalidade. E esse centro tem sede aqui em Manaus, inclusive. Mas, ainda assim, nós estamos distantes de conseguir a estrutura necessária para fazer esse combate. Penso que o Coronel Vinícius tenha vindo aqui apresentado dados, inclusive, que são avanços positivos. Nós estamos conseguindo avançar, mas ainda assim não se pode dizer que nós conseguimos controlar totalmente esse território, porque existem dificuldades financeiras, estruturais, humanas, etc. Então é isso, muito ainda vai precisar ser feito. E, infelizmente, essa classificação dos Estados Unidos não vem para ajudar, ela vem para atrapalhar. Doutor, mais uma última pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: o senhor é uma autoridade, né? E o senhor ali a polícia cumprindo o seu papel, chega comigo e fala, encosta aí na parede, eu vou dar um baculejo aí em você, vou ver como é que você está. É lógico que aquilo ali é para o meu bem. Quando uma polícia chega no carro ali, para o carro aí, quer revistar o carro, aquilo é para o meu bem. Não está escrito na minha testa que eu sou um cidadão que não vou cometer ilícito, né? Então, para minha segurança e para a segurança dos demais, eu tenho que colaborar. Eu abro mão da minha privacidade, eu abro mão da minha... porque eu sei que o Estado é soberano e ele quer o bem para a população. Partindo desse princípio da cooperação, o que o senhor pensa, o que o senhor acha, qual o caminho que vai seguir essa questão dessa classificação? O senhor acha que, no primeiro momento, teve a questão política do Flávio Bolsonaro, ali enrijeceu um pouco mais essa questão? Você acha que isso vai caminhar para uma cooperação? Tudo bem que já coopera, que nem o senhor falou no começo do episódio, o Estado já coopera. Mas o senhor acha que tende a distensionar mais essa pauta e haver uma efetiva colaboração? Resposta para essa questão da classificação, o que o senhor desenharia no sentido de deixar essa colaboração acontecer? Bom, eu não acho que a classificação vai ajudar no sentido de os Estados Unidos cooperar com o Brasil. Eu acho que vai ser uma manobra utilizada para fins políticos e econômicos tão somente. Nós estamos em ano eleitoral. Não é uma coincidência que os Estados Unidos tenham feito isso exatamente alguns meses antes da eleição. Então, a finalidade é política, de influenciar no processo eleitoral do Brasil, e a finalidade é econômica, no sentido de interferir no sistema financeiro nacional para proteger os interesses das grandes corporações americanas. Não existe nenhum interesse dos Estados Unidos em ajudar o Brasil a combater a criminalidade. Então, eu sou muito cético, com relação a essa ideia de que vai haver algum tipo de ajuda mútua cada vez maior nessa finalidade de combater o crime. Existia antes da classificação, porque havia o compartilhamento de informações. Com a classificação desses grupos como terroristas, não vai haver mais compartilhamento de informações, nem colaboração mútua entre os dois países para enfrentar o CV e o PCC. Então, eu sou cético com relação a qualquer efeito positivo dessa ideia. Eu penso que deveria ter sido, se os Estados Unidos quisessem de fato ajudar, deveria ter apenas fortalecido aquilo que já estava em andamento, porque existia um acordo de cooperação. Não precisava fazer essa classificação. E essa classificação ela atende a essa questão simbólica, como eu falei, de ajudar a família Bolsonaro no discurso penal simbólico, de que, de um lado, nós temos pessoas que estão combatendo a criminalidade, classificando isso como terrorista. E do outro, o governo brasileiro não quer classificar, então eles, em tese, são aliados dessas organizações criminosas. É só isso. É a política que quer se trabalhar. E o pretexto financeiro, para acabar com o PIX e para interferir no nosso sistema econômico. Só. Então, daqui para frente, é o que vai ser feito. Isso é o pretexto para que os Estados Unidos interfiram internamente nos nossos assuntos políticos e financeiros.
eu não enxergo nada positivo que venha dessa medida. Bom, eu conversei com o delegado, Dr. Tayá. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu aqui de conversar aqui no Patrono. Para mim foi excelente. E se você que está nos assistindo quiser nos ajudar, curta, compartilha, dá um like lá. E espero que eu contar com a presença do senhor aqui mais vezes. Foi um papo muito enriquecedor. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Fico à disposição também para qualquer outra necessidade que se apresentar. É um prazer poder debater aí soluções efetivas para a segurança pública que vão além desse discurso penal que só serve como um meio simbólico, né, de conquistar votos e que não resolve a vida da população de verdade. E faço convite para que você também possa me seguir nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, João Tayá. Vamos juntos aí continuar essa discussão que é muito frutífera e que pode aí trazer ganhos positivos reais para a nossa sociedade brasileira. Perfeito. Obrigado, pessoal.